Gravando. Pronto? Bom, respondendo a tua pergunta, eu tenho um pouco da maneira um pouco diferente de pensar da maioria dos membros das igrejas, principalmente, não vou dizer presbiterianos, evangélicos no geral. A maioria deles, a maioria de nós ali, a ideia sempre quando você fala em evangelismo, não é só evangelizar, é evangelizar e tirar da igreja que ele tem e levar para nós. Eu tenho uma maneira diferente de pensar, talvez por trabalhar muito tempo junto, dentro, por exemplo, de um colégio católico. Trabalhei quase 20 anos no SIC. Tenho um respeito profundo pelo catolicismo, apesar de não concordar em algumas coisas, mas eu tenho um respeito profundo por eles. Sou de opinião que existem pessoas salvas nos meios que se tratam do nome de Deus, porém algumas continuam salvas, porém um pouco mal orientadas. Isso não estou dizendo só no catolicismo, qualquer tipo de igreja tem, presbiterianismo tem, pessoas que estão ali só sentadas e não são salvas, nada. Precisam de uma reforma na vida, como muitos precisam, mas eu prefiro, quando eu evangelizo, como eu tenho um grupo de oração, de estudo bíblico toda segunda-feira, e a maioria do meu grupo de estudo bíblico não é evangélico, e eles nunca me viram forçar a barra para tirá-los de onde eles estão e colocar do meu lado. Eu sou nítido nisso, eu prefiro que eles mudem a maneira de pensar onde que eles estão, de acordo com aquilo que a palavra de Deus mostra para eles, e eles já começaram a sofrer algumas, não vou dizer perseguição, eles começaram a sofrer alguma pressão por causa da maneira de pensar correta da palavra de Deus. Pessoas dizem para ele, mas não é possível que você acredite em tudo que a Bíblia diz, né? Mas eu prefiro não tirá-los de onde eles estão. Se eles tiverem que sair, eles vão sair com as próprias pernas, a hora que eu ainda oriento. Se um dia você tiver que sair de onde você está, é naquele momento que você começa a bater de frente que não tem mais como mudar. Aí você tem que buscar alguma coisa diferente. Caso contrário, tem que mudar onde você está, que é melhor do que sair. Então eu penso dessa forma, a minha maneira de pensar. Porque se eu for falar que o presbiterianismo é completamente certo, eu estou mentindo. Eu também não acho que ele é completamente certo. Mas eu, como presbiteriano, nós temos como a lei, você é um advogado, você sabe que nós temos uma lei, nós temos uma Constituição e desde que eu aceite ser, até que ela não mude, eu tenho que respeitá-la. Mesmo às vezes não concordando com alguma coisa. Lutando para mudar, é o que a gente faz. Mas é o que eu normalmente oriento as pessoas. Mas existe sim aqueles que querem tirar de outras igrejas evangélicas, ou mesmo do catolicismo, do espiritismo, e de onde quer que esteja, para poder levar para a igreja. Eu não acho que seja errado. Não, é uma luta para crescimento. Eu não consigo achar que seja errado, não consigo achar que seja errado, certo? Só que a postura é meio discordante, né? Meio confusa. Mas antes, eu discuti isso com o Paulinho da rádio, sabe o Paulinho da Pajalu? Sei. O Paulinho falou assim, Nelson, graças a Deus, porque esse povo pelo menos está dentro da igreja presbiteriana, da igreja evangélica, e não está fazendo bobagem para a rua. E graças a Deus, a juventude que vocês têm direcionado está se afastando cada vez mais de droga e de jogo e de prostituição. Só que tem uma coisa, eles não são muito ligados a esportes. Não, você está enganado, eles são sim. A gente tem hoje aqui em Machado, e eu acho que quase que regional, o maior jogo, o maior campeonato que nós temos, a maior promoção de jogos com mais modalidades é o nosso, se chama o AI. Ele tem mais ou menos mais de 30 modalidades. E a moçada participa, gosta. O problema é que hoje você segurar jovem dentro da igreja hoje é muito complicado. Porque o mundão chama, né? Chama. E não chama nada de um jeito ruim, ele chama de um jeito apetitoso, de um jeito gostoso. E você hoje tem que, para segurar, não só jovens, qualquer pessoa, para tirar a pessoa da frente de uma novela, chama atenção,
de um filme, para trazer para a igreja de um futebol, que é na hora do culto, na hora da missa, é complicado. Você tem que fazer alguma coisa para que aquela pessoa que sai de casa vá lá, não por obrigação, mas por gostar de estar ali. Aí eu quero ir na igreja porque ali é gostoso. O que é difícil é isso, que às vezes a gente sai de casa, mas eu tenho que ir na igreja hoje, gente, se eu não for na igreja eu estou perdido essa semana. Criou-se aquela barreira que tem que ir. E nós tentamos produzir no coração da pessoa o gosto por estar lá e não por ter que ir, mas por gostar de ir. Então a luta é constante. Não é fácil não. O mundo preocupa com isso minuto a minuto. E a igreja começou a preocupar com isso agora, há pouco tempo. Né? Era aquele tradicionalismo de sempre, aquela coisa. E eu não digo só o presbiteriano, não. O católico hoje tem feito isso. Né? Aqui em Machado às vezes pode não se tornar tão notório, mas por aí sim. O catolicismo falha nesse aspecto que vocês estão tendo sucesso. Não, mas já tem conseguido sucesso. Em algumas áreas sim. Gente, para quem conheceu o catolicismo há 10 anos atrás, hoje é praticamente um evangélico em algumas áreas. Porque antigamente era proibido ler Bíblia. Hoje o católico carrega a Bíblia na mão, graças a Deus. Tem um ponto de apoio. Então começa a mudar, mas nada na vida, né, assim, a gente muda do dia para a noite. O Alex não mudou a maneira dele ser do dia para a noite. Ele levou um processo de vida e vai continuar levando um processo de vida. Vamos falar um pouquinho desse processo. Assim, vamos colocar cronologia nisso. Alex Silveira nasceu em Machado quando? Não nasci em Machado. Muita gente acha que eu nasci aqui. Nunca. Eu nasci em Jacutinga. Dia 11 de fevereiro de 1961. Aí quando tua família veio para cá? 1968. 68. Meu pai trabalhava na época Banco Hipotecário de Minas, lá em Jacutinga, que passou a se chamar Benji e veio para cá transferido. Ficou já casado? 3 meses aqui. Você com 8 anos? Eu com 6 anos. Ele ficou 6 meses aqui. 3 meses aqui, depois trouxe a família para cá. Aí Alex, aí você foi estudar onde? Dom Pedro. Dom Pedro? Dom Pedro, 1ª a 4ª série. E depois disso? São José, hoje que era ginásio José La Salle. La Salle, até o 3º era colegial. Era diferente a educação do La Salle? Você pegava um benão da vida que socava a mão na orelha. Era muito diferente, né? Eles literalmente batiam na gente. Corrigia a tapa, não deixou ninguém traumatizado. Nada. É isso que de vez em quando eu discuto, sabe? Eu discuto não, tenho certeza. Antigamente, você entrava numa sala de aula, não é que você tinha medo pelo professor, talvez até medo, mas era respeito. Mas sempre respeito. Hoje o professor inverteu, o professor tem medo do aluno. Porque ele pode avançar, né? Não, porque, não vou entrar no mérito da questão, mas não deu liberdade, libertinou a pessoa, ela acha que pode fazer o que quiser. E às vezes até pode. Depois a gente vai voltar a falar nisso. Tá, aí... Corta.